no seu julgamento, diz que os sacerdotes e os religiosos, eles estavam insuflando, incentivando a população, os eleitores ou os crentes que acreditavam em suas pregações, sermões, rituais, orações, túnicas, sacrifícios e templos. Eles estavam insuflando as pessoas a pedirem a libertação de Barrabás e a condenação por morte de cruz, a morte mais violenta daquele tempo, dentre outras, para Jesus, aquele que sempre pregou o amor, aquele que sempre pregou a paz, sempre pregou a igualdade, aquele que combateu a xenofobia, a homofobia, aquele que combateu a discriminação por religião, por credos, aquele que abraçou a prostituta, aquele que pegou nas mãos da mulher adúltera, aquele que tocou no leproso, no surdo, no mudo, no cego, no paralítico e até no defunto, e ressuscitou e deu vida, deu saúde, deu visão, deu audição, deu fala, deu caminhar, deu vida a essas pessoas. E você observa que a religião mancomunada com Roma, com o Estado. E nesse meio temos um Herodes, que também é judeu, pertence à etnia do povo judeu, automaticamente conhece a lei de Deus, a Torá, né? E é governador, ele está lá, o rei Herodes, né? E ele tem lá o seu pacto com Roma. Mas em vez do Herodes político lutar por Jesus, que é seu patrício, não, ele cede os pedidos dos sacerdotes. A conexão, o acordeon, a ligação, não é? A sujeira, a podridão, por conveniência, por dinheiro, levou Jesus a ser crucificado e um vagabundo, um assassino, a ser livre. Você, nação brasileira, homem e mulher, desejo que você não seja como a nação de Israel no tempo de Jesus, em que foi contaminada, intoxicada, inflada das mensagens, das mentiras, das pregações, das eloquências, das palestras, do poder de marketing e publicidade, vamos supor, hoje, da televisão, dos pastores, dos missionários, dos religiosos, como naquela época, fizeram de tudo e mudaram a cabeça do povo para que o povo fosse crucificado, para que Jesus fosse crucificado. O homem que só pregou o amor e a paz, a igualdade, trouxe cura e saúde para as pessoas. Pare, imagine e pensa. Herodes nada mais é do que um Bolsonaro da vida. Os pastores, Malafaia, Marco Feliciano, que fica lampendo o presidente, essa cúria evangélica, esse corpo, esse partido, né, evangélico em Brasília, nada mais são do que os fariseus do tempo de Jesus, que a todo momento querem roubar, querem como ladrão, como cão feroz, como uma hiena feroz, como abutre esfomeado, como piranhas sedentas por sangue e por carne. Querem devorar aquilo que você tem. E não querem que aquele que prega a paz, o amor e a gratuidade viva. Sabe? Então, esse povo, na verdade, eles estão mentindo para você o tempo inteiro. Não tem Bolsonaro cristão, nem católico, nem evangélico, nem protestante, nem batizado. Olha, se o batismo no Rio Jordão, águas santas e milagrosas,
que batizou Jesus, se tivesse tanto poder essa água do Rio Jordão, teria transformado o Bolsonaro, convertido ele em um ser humano, em um homem que prega a paz, que prega o amor, não é? Teria transformado tantas pessoas que já mergulhou de dentro daquela aguinha, né, do Rio Jordão, e que não mudou o caráter, não mudou o costume, não mudou a grosseria, não mudou a homofobia, não mudou a xenofobia, não mudou o racismo, não mudou a avareza, o amor por dinheiro. Ah, que água do Rio Jordão! Para de conversa fiada, para com esses marketings fuleiro de ficar indo até Jerusalém, sendo que o próprio Jesus disse que Deus é Espírito, e chegará dias que ninguém o encontrará o meu Pai aqui no poço de Jacó e nem em Jerusalém no templo, mas aqui, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tudo mentira. Bolsonaro, pastores evangélicos, tudo mentira. Eu não vou generalizar os pastores e nem os padres, mas a grande maioria, tudo mentira. Tudo mentira. Ninguém abriu, só o padre Júlio Lancelotti, uma bênção de Deus, que abriu as portas da igreja para receber o povo no frio aqui em São Paulo. O resto, ninguém. Eu ouvi muito bem o Silas Malafaia dizendo que por que os grandes hotéis não abriam as portas para receber, para fazer espaço de hospital, não é? Hospital paliativo, não é? Para ajudar as pessoas, não é? Hospital de campanha. Por quê? Mas por que o Silas Malafaia não abriu os seus templos gigantescos, os seus templos enormes, para receber as pessoas também que precisam desse auxílio? Na verdade, só um minuto. Voltando, por que é que o Silas Malafaia não abriu seus templos para o hospital de campanha, não investiu em cilindros de oxigênio, não investiu em macas, em leitos, em toda a estrutura, não é? Para dar suporte em enfermeiros, em técnicos, auxiliares, médicos, nos seus templos, tirassem os bancos. Olha, quantas vidas poderiam estar vivas hoje? São bilhões nas contas das igrejas. Por que o Valdemiro, com tanto templo, cidade mundial, com tanto espaço, por que a Catedral da Sé, a Basílica de Aparecida também, por que o Edir Macedo não abriu os seus gigantescos templos? A Debrais, da Celso Garcia, lá do templo, o R.R. Soares, o João Ripalharim, a Renascer, e as Assembleias de Deus não abriram as portas dos seus templos. Não é a casa do Senhor? Não é o pronto-socorro de Jesus? Por que o Templo da Deus e Amor aqui em São Paulo não abriu para receber como hospital de campanha? Sabe por quê? Porque eles não podem fazer nada. Eles são ruins. Eles são mercenários. Eles são vagabundos que exploram a tua fé. Sabe? Se o Brasil está nessa fossa de miséria, a gente pegando comida nas caçambas, né, dos mercadões municipais ou do SEASA, a culpa é muito dos políticos. Mas religião e política hoje está assim. É tudo a mesma coisa. Só muda a roupa e a fala um pouco e o lugar. Então, se essas igrejas, essas empresas disfarçadas de igreja, que não tem nada de filantropia, tivesse metido a mão lá no banco, na conta das empresas, das igrejas, que o dinheiro não é do Edir Macedo, nem do Valdemiro, e nem da igreja, mas o dinheiro é dos membros, são eles que depositam, talvez muitas pessoas estariam vivas hoje. Entende o poder da mentira? Entende o poder da corrupção? Entende o porquê um protege o outro, fica lambendo um ao outro? O cara não vai lá na comemoração da Irmã Dulce, em Salvador, porque o número de pessoas é pouco. Mas ele não é burro, então ele vai com os seus assessores aqui, pagar de católico, comer hóstia, sabe? Ainda consagrar a imagem ainda. E aí? E aí?
política, interesse público, pessoas. O alvo dele não é Deus, não é nem Nossa Senhora, não é nem Jesus, o alvo dele é você, o seu título de eleitor. Entende? E nessa, milhões de pessoas vão indo embora, milhares de pessoas. Portanto, diante de tanta lambança que a gente vê nesse país, diante de tanta corrupção, incredulidade, eu não vou usar o termo ateísmo, porque até o ateu tem mais ética, tem mais dignidade do que muitos que estão dentro da igreja. Muitos ateus têm mais Deus no coração, em suas atitudes e obras, do que muitos com roupa de religioso. Então, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs brasileiras, meus queridos cuidadores de idosos, não vamos abaixar a guarda, não vamos nos esmorecer, não vamos nos desanimar, mas vamos nos cuidar. Porque se nós existimos, é porque tem um propósito divino e espiritual. Se você existe hoje, é um cuidador, uma cuidadora de idoso, um auxiliar, um técnico, uma técnica, um enfermeiro, um médico, desde que não seja como os médicos da Prevent Senior, desde que não seja como alguns médicos que eu conheci, lamentavelmente assassinos. Enfim, por dinheiro, troca de leito, cirurgia, dinheiro, negócio de dinheiro. Esse Brasil precisa mudar. Esse conceito precisa mudar. Só pode mudar se você realmente tiver fé. Fé em Deus, fé em você, fé na justiça, na tua justiça, fé na verdade, sabe? Em ir pelo caminho certo, fazer as coisas certas. Portanto, cuidador de Deus, não abaixe a guarda. Não acredite em tudo que estão lançando pelas mídias. O Covid-19 está aí ainda. Ele não abaixou a guarda. Ele não dorme. Ele é ativo pra caramba. Há quantos anos? 30 anos ninguém descobriu a vacina para acabar com o vírus do HIV. Desde que eu nasci, nunca encontraram a vacina para acabar com o câncer. E em 6 meses, surgem 4, 5 vacinas para combater um vírus mortal. Um vírus que dizimou grande população do planeta Terra. Você acha que isso está certo, essa equação? Ou a morte convém? Ou tratamentos crônicos convém para a indústria farmacêutica e para os cientistas e para alguns médicos com seus consultórios conveniados com farmácias, com receitas? Acorda, gente. Cai para a realidade. Eu e você podemos mudar essa realidade. Agindo pelo certo. Exigindo, cobrando, buscando ajuda internacional, buscando ajuda no Tribunal de Haia, buscando ajuda onde tiver ajuda, para colocarmos na cadeia todo espírito de porco, assassino, genocida, gente que só pensa no dinheiro. Cuidador, se cuida. Fica na sua casa. Não acredita nisso não. Não fica saindo para bar, saindo para lanchonete com os colegas para curtir uma noite. Não vai para balada. Você tem uma responsabilidade com um idoso que ainda merece viver. Escuta essa história. Esse texto que eu peguei da internet, eu achei ele muito bonito e muito interessante. É de uma senhora. Eu não sei quem é o autor. Ele começa assim: quando me tornei invisível. Já não sei em que data estamos. Nesta casa não há calendários e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo. E eu também fui apagando, sem que ninguém se desse conta da minha existência. Eu também fui apagando. Quando a família cresceu,
tornaram-se, trocaram-me o quarto. Depois, passaram-me para outro, menor, ainda acompanhada das minhas netas. Agora eu ocupo o anexo, digamos o puxadinho, no quintal de trás, lá no fundo de quintal. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopram os ventos, frio e gelado, aumentam mais as minhas dores reumáticas. Você vê aquela que foi mãe, que foi árvore da vida, que gerou todo mundo, que lutou, que sofreu, que carregou 9 meses cada um dos filhos, comeu pão que o diabo amassou às vezes, muitas vezes engoliu o sapo do marido, da empresa, do trabalho, mas aguentou todo mundo dentro do seu útero, sofreu tudo que você imagina, biologicamente, na saúde, pode ter adquirido uma eclâmpsia, uma diabetes gestacional, sofreu pra caramba, criou todo mundo, pagou escola, pagou curso, pagou faculdade, deu presentes ou deu mesada, e hoje os filhos tudo adulto, casado, os netos, tiram ela do quarto, colocam no quarto, depois jogam lá no fundo, num puxadinho. Nem sequer para reparar o vidro dessa idosa. Um dia à tarde, dei conta de que minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem mais. Conversam sem olhar para mim. Como se eu não existisse. Como se eu não estivesse com eles ali. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste, que fiquei triste, né? Me senti desamparado, desprezado, e para que me venham procurar e me pedir perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte, disse-lhes: quando eu morrer, então sim vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: está viva, vó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto. Até que, uma certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que convenci de que sou invisível. Uma vez, os netos vieram dizer-me que iríamos passear no campo. Eu fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que eu não saía de casa e daquele quartinho do fundo. Fui a primeira a levantar. Quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos, idosos, somos mais lentos. Assim, arranjei-me a tempo de não atrasá-los, né? Arrumar as roupas dela, tudo, a mala para a viagem. Em pouco tempo, todos entravam e saíam correndo de casa, atirando bolas e brinquedos para dentro do carro. E eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não era convidada para o passeio, para a viagem. Talvez porque não cabia no carro, deve ser isso. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo, sabe? São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu,
Antes, beijava meus netos, adorava tê-los nos braços, como se fossem meus. E até cantava canções de embalar. Que tinha esquecido, mas um dia, minha neta, que acabara de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questão de saúde. Vovó, não fica beijando meu filho, porque ele é um bebê, a senhora já está velha, por questão de saúde, né? Desde então, não me aproximei mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo todos eles. Porque que culpa tem eles de que eu tenha me tornado invisível? E é por isso que declarações como essas, sabe, cuidadoras, é por esta razão que nós estamos aqui. É por esta razão que nós cuidamos das feridas, das escaras, trocamos as fraldas, ministramos os remédios, ouvimos as histórias. Tem filho que, como você viu, isso é uma realidade, viu? E não são poucas famílias, não. Sabe? Você observa que em velórios de rico, eu como tenho formação teológica, às vezes sou convidado a fazer cerimônias, não é? E fiz várias cerimônias fúnebres. E em cerimônias fúnebres de gente que tem dinheiro, eu vi muito. Enquanto eu falava da vida ali em túmulo, enquanto eu falava da eternidade, de perdão de pecados, de se amar mais nessa vida, eu via familiares discutindo, filhos saindo no pau, sabe? Esposa brigando com o advogado, brigando com a sogra, com isso, com aquilo. Igual essa família do Gugu aí, Liberato. Já no velório de pobre, porque os ricos se preocupam não com quem vai, se preocupam com o que fica. Patrimônio, carro, moto, empresa, investimento, herança. Já em velório de pobre, eu vejo as pessoas se escabelar, chorar, gritar, desmaiar. Sabe por quê? Porque no pobre dói aquele que está indo embora. Porque aquele que está indo embora fez parte da sua essência, da sua vida, aqui dentro. Coisa que o rico muitas vezes não tem. Ele tem um capacho, ele tem um caixa 24 horas, ele tem um cartão de crédito no Brasil e no mundo, mas ele não tem o amor dos seus entes ali do seu lado. Então, cuidador e cuidadora, nós somos tão especiais que nós estamos aqui justamente para suplantar, para substituir aquele filho que fez questão, aquela filha, ou aquele neto, aquela neta, ou aquela esposa, aquele esposo que fez questão de entregar o seu pai na roda dos órfãos, que fez questão de entregar o seu avô para que um outro o adote. Nós somos aqueles que adotamos, cuidador e cuidadora. Nós somos anjos de Deus nesse mundo. Nós adotamos. Para nós, não é apenas um cliente, não, um paciente, não é apenas um contrato da agência, não é apenas o dinheiro, mas nós adotamos uma criança, um bebê, adotamos um idoso, uma idosa, um vovô, uma vovó, um papai, uma mamãe, e nós cuidamos da sua pele, cuidamos dos seus dentes, mesmo que artificiais, cuidamos dos seus cabelos, poucos cabelos brancos, e conseguimos enxergar nas linhas, nas diversas linhas das rugas. Cada linha é uma vereda, um caminho, uma história. E na flacidez da pele, nós vemos como essa pele se tornou flácida ao decorrer
de tanta dureza, de tanto luta e persistência e combate às intempéries da vida, aos maremotos, aos terremotos, para defender seus filhos e netos, que agora os desprezam e os tornam órfãos. Mas os idosos não estão órfãos, não, porque eles têm a mim e a você. Eles têm nós, cuidadores de idosos. Por isso, eu faço um apelo. Vamos nos unir cada vez mais. E vamos nos cuidar cada vez mais. E faço um apelo às autoridades. Nos dê certeza. Não nos mate. Não torne o Brasil como já tornaram num campo de Auschwitz, num holocausto, num genocídio. Rogamos a Deus, cuidadores e cuidadoras, pais e mães, famílias, você que tem o seu avô, a sua avó, seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu marido, sua esposa, independente da sua crença. Rogamos a Deus, peçamos a Deus, para que a graça, para que a sabedoria, para que as miríades celestiais, os anjos, possam atuar nesse país com justiça sobre todos os canalhas, sobre todos os demônios, homens, seres humanos, políticos e religiosos que têm matado as pessoas por causa da ganância do dinheiro. Vamos se cuidar. Álcool gel, luva, troca de roupa quando chega na casa do cliente, troca de sapato, deixa um sapato lá fora, sabe? Tome banho, peça licença, leva a sua toalha, o seu sabonete. Troque de máscara, a máscara que veio da rua não serve para estar dentro da máscara, para estar dentro da casa do paciente. E vocês, familiares dos pacientes, façam também o mesmo, porque não adianta cobrar do cuidador, não adianta vir querer cair de pau em cima do cuidador. Ah, ele não trocou sapato, ah, ele não tomou banho, ah, ele não trocou de roupa. Você que é filha, que é neta, troca de roupa quando vem da rua? Você tira o sapato antes de entrar na sua casa? Se você não respeita a saúde do teu pai, a debilidade, a comorbidade dele, a idade dele, se você não entende ou não quer entender, não respeita a situação de guerra que estamos vivendo contra um vírus mortal criado por homens do inferno, se você não quer entender isso, se você ignora isso, então não se intrometa no trabalho do cuidador e da cuidadora. Não dê palpite. Crie vergonha na sua cara. Respeite o seu pai. Se você não ama o teu pai, não ama a tua mãe, se você tem as suas sequelas psicológicas de um passado, se você apanhou do seu pai ou da sua mãe, se você tem mágoa e revolta, é um problema teu. Mas não queira misturar as coisas. Permita que o cuidador trabalhe e dê conforto aos poucos tempos de vida que o teu pai e tua mãe têm. Se você tem mágoa do teu pai, acerte as contas com ele antes que ele for embora, dele ir embora, sua mãe, seu avô, sua avó. Se abra. Vá lá, senta com ele, peça perdão, chore. Depois de um banho lavado, higienizado, abraço, beijo, beije-o. Ah, não tenho paciência de ouvir. Idoso, idosa, tem cheiro de... não tenho paciência de escutar. Ah, ele tem Alzheimer, fica repetindo as coisas toda hora do passado. Um dia, quando você era criança, quantas vezes você perguntou para o seu pai o que era aquilo, o que é isso, como que faz isso? Pai, conta aquela história de novo. Ah, conta aquela história do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, dos seus porquinhos. Ah, pai, conta aquela história de novo. Ah, pai, quantas vezes o seu pai e sua mãe teve que ter paciência e contaram a história com amor e com carinho? Porque você era uma criança, sabe? Quantas vezes seu pai não dormiu, sua mãe não dormiu, fazendo um chá de erva doce, capim santo, erva cidreira, correndo nas farmácias, nos lugares da vida, para tirar a dor do seu dentinho que estava nascendo, ou a cólica na barriga. Quantas vezes não dormiram, tiveram que levantar cedo para trabalhar,
Quantas vezes deixaram de comer para você comer? Quantas vezes deixaram de viver para te dar conforto? Quantas vezes deixaram de namorar, de sair para te dar conforto? E eles fizeram isso muito bem. Porque você era uma criança, era um adolescente, e agora você não tem 1 minuto, 5 minutos para ficar na casa do seu pai. Seu pai teve a vida inteira, sua mãe teve 9 meses de sofrimento e a vida inteira para cuidar de você, para te dar todo o conforto do mundo. E agora você não tem 5, 10 minutos, 20 minutos para ficar com seu pai e com a sua mãe, porque ele agora se tornou uma criança, ele não tem memória, ele não lembra, porque agora ele pergunta as coisas toda hora, porque agora ele está cheirando xixi ou cocô. Quantas vezes eles limparam a sua fralda? Sua ingrata, seu ingrato. Quantas vezes? Eu estou falando com adulto, não estou falando com criança. Quantas vezes seu pai teve que fazer isso? Sua mãe teve que fazer isso para você? Quantas vezes você arrotou leite azedo, vaporento na roupa do seu pai, na roupa da sua mãe? Quantas vezes sua mãe teve que ir com você até o hospital e ficar lá? E você chorando, sofrendo de dor? Já parou para pensar em tudo isso? Para refletir, fazer uma retrospectiva de quem é esse idoso que você maltrata hoje e o trata como um objeto mofado? É preciso respeitar os idosos e amar os idosos. Mas não tem problema. Se você não quer o seu pai, não quer ficar perto do seu pai, então dê licença. Dá licença. Porque nós queremos. Nós fomos enviados do céu para isso. Cuidadores de idosos. Para amar esses idosos. Para dar carinho, conforto. Para dar o mínimo de dignidade antes deles irem embora para o mundo espiritual. Que Deus nos abençoe poderosamente. Vacina? Antes não podia da AstraZeneca para Coronavac. Da Coronavac não podia tomar a Pfizer. Da Sputnik não podia tomar a outra. Agora pode tudo. Não importa qual é, vai enfiando, vai injetando no povo. A Janssen era dose única. Agora eles não falam em segunda dose, em terceira dose. Até que ponto chegamos de credibilidade? Não somos ratos de laboratório. Tudo que tem no nosso corpo, pulmão, coração, fígado, rim, baço, estômago, tudo, intestino, cérebro, tem importância, tem valor para Deus, sabe? Então, esse mundo precisa mudar. Senão, nós seremos uma geração de cobaias que morremos, fomos eliminados por uma elite, sabendo que estava errado e não lutamos pelo certo. Brasil, acorda. Aqui eu não estou fazendo apologia para não tomar vacina, mas que alguma coisa está esquisita, tá. Que está estranho, tá. Cuidadores de idosos, se cuidem. Máscara, álcool gel, luva, troca de roupa. Não abaixe a bandeira. Não creia que está tudo bem. Espero ter contribuído para todos nós. Que Deus nos abençoe poderosamente. Até a próxima live. Compartilhe a minha live o máximo que você puder, para que essas mensagens úteis possam ser sim valorizadas, para que a plataforma do YouTube possa dar valor, não a mim, mas a todos nós, não é? Logo, logo a gente vai vir com novidade, que tudo que eu falo, eu acho que eu vou fazer como se fosse uma novelinha, sabe? Com pessoas, para vocês verem como que é a realidade, tá bom? E compartilhe minha live, se inscreva no meu canal. Deus abençoe a todos os grupos que me convidaram nesse final de semana. Mais de 5 grupos me convidaram, só não sei se o meu celular vai ter capacidade para suportar tanto assim. Que Deus abençoe a todos, boa sorte para todos nós, emprego para todo mundo, tá bom? Que Deus nos abençoe.